Muito bom dia a todos os senhores, a todas as senhoras. Queríamos inicialmente saudar o excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, o ministro Eliseu Padilha, o ministro Meirelles da Fazenda, saudando a eles, aos demais ministros que aqui se encontram, nossos deputados federais, senadores, prefeitos, prefeitas, comunidade municipalista que atende esse convite, vem a Brasília para esse diálogo, um novo diálogo e continuidade com o presidente da República. Nós aqui vamos tentar não ser muito longo, mas precisamos falar um pouco pela nossa realidade. Quero destacar aqui a presença também dos nossos companheiros que são presidentes das federações e associações estaduais, prefeitos de todo o país, que estão aqui em Brasília. Enfim, a saudação a todos, a imprensa, todos que se encontram aqui conosco nessa oportunidade. Primeiro, agradecer mais uma vez ao governo federal, ao presidente Michel Temer, por nos receber. Só neste ano, eu acredito, presidente, que nós já estivemos com o senhor de 8 a 9 vezes. Portanto, isso mostra a disposição do governo e a nossa de dialogar com Vossa Excelência. Nunca é demais frisar que o diálogo é a base da federação. Nós, sem o diálogo existe o conflito. Esse conflito tem que ser exteriorizado. A Confederação procura, dentro dos limites, exteriorizar essa situação que vive a nossa federação. Mas não podemos deixar nunca de dialogar, porque a nossa entidade, pelo menos até o momento em que estamos dirigindo, ela pugna exatamente por aquilo que está na Constituição, representando os municípios como entes da federação. Nós não estamos vinculados a nenhum partido político, a nenhum governo. Nós temos a nossa autonomia financeira e temos esta linha de ação. Por isso que por aqui passaram ao longo desses últimos anos vários governos, e a nossa política da Confederação é buscar nesse conflito melhorar a federação, sempre em defesa do município. Então esse é o nosso objetivo e dos nossos companheiros que aqui se encontram na oportunidade. E para tanto tivemos grandes avanços. Os avanços são tão grandes nesses anos de luta aqui em Brasília, presidente Temer, que nós podemos hoje elencar a parte que é em números e está no nosso site. Como é que melhoramos isso? Com apoio do Congresso Nacional, que eu aqui friso mais uma vez, e nesta quadra e nesse momento, o Congresso Nacional, os nossos deputados e senadores têm sido efetivamente assíduos às nossas reivindicações, estão junto conosco na luta para melhorar essa federação. Então é importante que se registre isso, os parlamentares, na sua ampla maioria, que têm trabalhado conosco. Olha, se formos quantificar salário e educação, os 1%, a questão da iluminação pública, enfim, tudo que tem, chega a mais, presidente, nesses anos, a mais de 700 bilhões de reais, o que nós conseguimos qualificar a Federação Brasileira. Porque o nosso papel aqui é exatamente melhorar o pacto federativo, mas não é com discurso ou colocando para baixo desse tapete que muitos usam para melhorar esse pacto. Nós temos que agir no dia a dia. Existe na Constituição, nós temos que ter boas propostas, os deputados sempre são procurados, senadores, a maioria nos apoia nessas propostas. Logicamente que às vezes há um conflito com a União, porque há um conflito exatamente federativo e com os estados. Mas eu diria assim que, antes de chegar no tema principal, que nós vamos mais adiante aqui abordar, a própria reforma da Previdência, eu queria fazer alguns comentários ainda que são importantes nessa luta. Nós temos uma pauta, presidente Temer, que hoje ela é comum entre nós, entre município e estado. Por exemplo, com o maior respeito que temos aos agentes comunitários de saúde. Nós não podemos criar um salário para um agente comunitário, por maior respeito que temos por eles, superior a de um enfermeiro. A gente sabe que o Congresso tem que agir no momento difícil que estamos vivendo. Então, isto vai onerar em 3 bilhões e 800 as prefeituras já o ano que vem, se passar essa emenda, e a União em 8 bilhões. Então, olha a magnitude que é isso. E como é que vai desestruturar a parte lá interna das prefeituras, porque um agente comunitário vai ganhar 2 mil e poucos reais, enquanto o auxiliar de enfermagem, o enfermeiro, não ganha talvez isso. Então, a pauta comum que nós temos que procurar os deputados, senadores e mostrar o efeito que isso vai ter lá na ponta. Então, nós temos que ver. Eu sei que tem eleições, que o deputado precisa voto, o senador, mas nós temos que olhar esse ajuste. Não adianta os municípios receberem um auxílio, que eu espero, já aproveito aqui para colocar, que o senhor anunciou hoje mais uma vez, que o pagamento esse mês ainda dos 2 bilhões, que nós acertamos, se só o agente comunitário vai nos tirar quase 4 bilhões. Em 1º de janeiro,
o piso do magistério, que eu venho há muito tempo batendo, queremos um piso, mas a folha dos municípios, 24% é magistério. E eu vou chegar lá na reforma da Previdência para mostrar as consequências dessa situação. 24% na folha de 260 bilhões dos funcionários municipais, dá 60 bilhões de reais, 65 por mês. Sabe quanto vai aumentar o piso agora em janeiro? 6,8, presidente. Porque a lei que regula o piso é de 2008 e manda corrigir pela média do custo aluno das séries iniciais. E está na Câmara Federal para votar há 7 anos um recurso de uma comissão para tornar o aumento, porque já foi corrigido bastante, pelo aumento do INPC. Então, como é que nós vamos governar se a União tem uma emenda constitucional a 95 que garante o que gasta e que não seja acima da inflação e que deve dar 2,5 esse ano, e os municípios vão pagar só do piso 6,8%, acumulando o atrasado que já foi de 148%, 6,8% em 65 bilhões é fácil calcular. 4,5 bilhões sem os encargos é o que a partir de janeiro os prefeitos vão ter que pagar. E nós temos que solucionar, tem que haver um enfrentamento dessa questão. Não tem mais como governar desta forma. Então nós podemos ficar falando vários assuntos aqui, mostrando avanços que tivemos, né, presidente? E agora no seu governo também, e muitos acredito que ainda vão evoluir, mas o que nós queremos destacar aqui, entre outras coisas, por exemplo, que neste ano nós derrubamos o veto do ISS. E o senhor, depois de vetar, teve a humildade, e me permita que assim me expresse, tanto no Encontro de Contas como do ISS, de permitir que até a base nos ajudasse a derrubar o veto, por uma questão de justiça que foi reconhecida. Então, isso é bastante significativo da nossa relação que estamos tendo com o governo. E não é porque eu sou do PMDB, não. O Paulo eventualmente está lá mendigando isso ou conseguindo aquilo. Não é nada disso. A nossa relação, nós tivemos a semana passada com 3 mil prefeitos na rua aqui, com alto-falante, com um barco lá na praça, mostrando que os municípios não podem afundar. Nós precisamos construir, o senhor tem sido sensível e a sua equipe de ministros também. Então eu poderia falar várias situações que evoluíram e outras que ainda terão que evoluir. Por exemplo, a votação pelo Congresso da nova lei dos precatórios. Isso dá um espaço melhor para que o governador e o prefeito possam pagar esses precatórios. Os municípios devem 41 bilhões de precatórios. Então isso vai flexibilizar de certa forma para que não haja o sequestro da arrecadação para pagar um precatório em detrimento da área social que não está sendo atendida. O Congresso aprovou agora, né, a questão da Lei Candir. Talvez nessa parte o ministro Meirelles não goste muito, mas é uma parte que nos compete receber, né? Nós temos que receber essa parte. Só que muitas vezes os governadores tiveram que ir para o judiciário para poder negociar lá com a Receita esse valor. Nós temos que resolver por aqui essas questões, mas isso vai, de certa forma, ajudar muito. Tem um novo marco da mineração, que foi aprovado esse ano. Portanto, nós temos aqui há poucos dias construído com o governo, o líder do PMDB, o senador Raimundo Lira, apresentou a emenda de aumentar para setembro 1% o FPM, e numa coisa tão rápida que eu nunca vi, né, negociado com o governo, em vez de ser um ano, vai ser negociado para 4 anos, 25% a cada ano. Mas houve a negociação, a Comissão de Constituição aprovou e o Senado já aprovou em 2 votações e já está na Câmara. Quer dizer, essas questões estão evoluindo para melhorar um pouquinho a nossa situação. Portanto, tem muita coisa, tem problemas. Estamos em crise profunda, muito profunda. E eu lhe diria, presidente, é importante deixar esse registro, que os municípios gastam hoje 58 bilhões, ou seja, 12% da sua receita corrente líquida para complementar os programas do governo federal. Esse é o nó do problema dos municípios. Está ali o problema dos municípios. Está nos programas. Não tem como sustentar um programa da família, de programa de saúde da família, que são 40 mil equipes, recebendo R$ 7.500 por mês, quando um médico custa 15, 20 mil por baixo com os encargos, mais o enfermeiro, mais o auxiliar de enfermagem, mais o motorista, mais a estrutura toda. Os municípios não têm como sustentar mais esse programa. E se ele parar ou diminuir, quem vai pagar é o cidadão. Então foram criados no passado, né? E hoje nós estamos tendo que pagar, chamado para pagar a conta. Nós fomos criando programas e programas e programas sem corrigir, e hoje eles não podem terminar na ponta. E como é que o prefeito faz para fechar essas contas? Então nós estamos aí querendo mudar essa situação. Mas eu quero não me alongar, como eu disse, entrar num assunto que é a questão da reforma da Previdência. Eu tenho alguma coisa para mostrar aqui, mas vou falar aqui para não tomar muito tempo, né?
sobre a reforma, eu queria, se me permitir, o senhor presidente, os senhores, explicar um pouco, porque eu acho que é uma profunda injustiça, mais uma contra os municípios. Alguém está dizendo, os municípios estão de pires na mão, os municípios estão se vendendo por 2 bilhões ou 3 bilhões. Isso é humilhante para nós, isso não é verdade. Não aceitamos, sabe por quê? Porque o Brasil é uma federação. Os governadores, nesses últimos 2 anos, ou por aí, já tiveram um benefício que ultrapassa 50 bilhões nas suas dívidas que não sendo paga. Os municípios não tiveram nenhuma vantagem, porque a dívida que nós tivemos, negociamos sim através, na marcha, o senhor foi sensível, diminuímos a dívida, mas ninguém teve tempo alargado, 6 meses, 1 ano, para não pagar a dívida. Teve que pagar. Nós não estamos pedindo nada. Então o que nós viemos agora nesse final de ano pedir? Vossa Excelência foi sensível. Nós queríamos 1%, pelo menos, para os 5.568 municípios, 4 bilhões corresponde a 1%. Aí negociamos, foi o que é possível construir, que o senhor vai permitir ainda agora em dezembro um pagamento de 2 bilhões e 2 bilhões para o ano que vem. É isso que nós negociamos, sem nada a ver com a reforma da Previdência. Isso é uma decisão do seu governo, uma postulação dos municípios para poder, muitos talvez, fechar suas contas. E estamos pedindo uma migalha em relação ao que foi dado para os governadores. Então, isso não tem nada a ver. Por que nós aí sim eu quero entrar? Por que queremos a reforma da Previdência? Primeiro eu quero dizer que há diversidade. Em 5.568 prefeitos, tem muitos que são contra e nós temos que respeitar. Isso é da democracia. Mas a totalidade, quase na marcha, quando nós nos posicionamos, e foi a Assembleia da entidade, decidiu pelo apoio à aprovação da reforma da Previdência. Nós decidimos por quê? E aí eu quero mostrar, e estamos distribuindo depois, tecnicamente, por que é obrigação apoiar a reforma da Previdência. É uma obrigação como gestor. Eu não estou falando como cidadão, eu não estou falando como membro de um partido político, ou de uma corporação. Eu estou falando em nome do cidadão brasileiro. É isso que pretendemos fazer aqui, porque os municípios, o dinheiro que vai ter a mais ou menos não é do prefeito, não é do vereador, ele é do cidadão através do serviço que presta. Então, na parte da Previdência, eu fiz aqui, para não alongar, nós pegamos as 5, 6 regiões do país e fizemos o seguinte: tem 2.100 municípios que têm o Fundo de Previdência, tem 3.500 que estão no regime geral. Quem está no regime geral está pagando 22% da parte da prefeitura e mais 8 ou 9, 10 ou 11 do servidor. Isso é o que acontece com esse município. Quem tem fundo próprio? E aqueles, a ampla maioria desses que tem, porque as grandes cidades estão nelas, né? Dos 6 milhões de servidores, 4 milhões e 100 estão nos fundos, porque são grandes cidades onde tem o maior número de servidores. Então, o que nós chegamos à conclusão, em estudos há anos que a gente vem acompanhando? O município que hoje, veja bem, sem reforma da Previdência, eu vou mostrar aqui, por exemplo, no Paraná, eu não dou o nome do município porque não estou autorizado, mas o estudo está ali, quem quiser ver se é verdadeiro ou não, poderá ter acesso a esses dados. Vamos pegar nesse município que ele tem uma folha mensal de 1.350.000. Ele é um município de 10, 12 mil habitantes. Antes da reforma, hoje, ele tem um déficit de 26 milhões. Por quê? Porque de 88 a 98... era o sistema de partição. Depois, com a emenda 20, passou para o sistema de contribuição. E aí houve a regulação daquele direito que o ente público tem de estar no regime geral ou estar no regime próprio. Ele optou lá em 88, 89, 90 pelo sistema próprio. Aí o que acontecia, ministro Padilha, ministro Meirelles? Acontecia que o prefeito, arbitrariamente, discricionariamente, mandava um projeto. É 8% da parte da prefeitura e 5% do servidor. E aquilo foi andando. Não tinha base técnica, não tinha nada. Então instituiu para fugir dos 22 lá. Então ele ficou de 88 a 98 pagando 8%. E aí ele comunicou ao regime geral que ele tinha o fundo próprio dele. Então o regime geral não tem nada a ver com os efetivos daquele município, porque tem a contribuição própria lá. Então ele criou aquele fundo, ele foi andando. Quando veio em 98, foi feita a emenda 20, que terminou com a partição e passou para a contribuição. Passando para a contribuição, isso serve para o Estado e para a União. Eu não estou falando aqui que é nosso, eu estou falando pelos municípios, mas a União deveria seguir o mesmo caminho. Aí definiu o seguinte pela Lei 97/17 e pela Portaria 49/92. Você tem que adotar certa conduta para ter o fundo, para ele ser regular. E está aqui o nosso chefe, o Caetano, né, Marcelo Caetano, que está acompanhando, e se eu estiver dizendo uma inverdade, que me conteste. Eu estou dizendo que aí com 98 você tem
teve que separar por essa lei. Não dá para misturar previdência com saúde. Os estados, os municípios misturavam tudo. E a Constituição, o que obriga é previdência, e não saúde é outro aspecto. Então, separa saúde de previdência. Vai para lá, previdência é aqui. Tem que ter um cálculo atuarial anual. E nós fizemos esse cálculo que a previdência exige. Por isso que os municípios são melhor, eu vou mostrar agora o final. Por que nós somos melhor? Porque nós somos fiscalizados pela previdência. Dizia o má conduta que tem tudo que é setor. Eu não estou defendendo que desviar que vai para a cadeia, eu não estou defendendo isso. Então faz o cálculo atuarial, é separado, anual, separa a saúde, faz um sistema consorciado, município e funcionário gerindo aquele fundo, presta conta para a Receita, aplica de acordo com a resolução do Conselho Monetário Nacional, faz o fundo funcionar. Isso é o que está. Então eu vou pegar esse município aqui, 2 ou 3 para dar o exemplo. Então de 88 a 98 e dali, ele não pagou o que deveria ser, vamos dizer que era 20% a alíquota que deveria ser tecnicamente, ele estava pagando 8%. Então ele criou o que se chama um passivo atuarial. Ou seja, aquele fundo não é sustentável para os próximos 20, 30 anos para pagar a aposentadoria e pensão daqueles que estão dentro do fundo. Então aí é feito esse cálculo, e quando faz o cálculo só do servidor da prefeitura, dá uma alíquota, por exemplo, de 25. Então é 15 para a prefeitura e 11 para o servidor, ou 26 do exemplo que eu estou dando, que pelo artigo 149 é o mesmo alíquota da União, que nós estamos brigando para mudar. E eu espero ainda que haja mudança no relatório do relator, que nós temos esse compromisso de mudar. Então, 15 do município e 11 do servidor. Bom, aí mas tem aquele passivo lá, de quanto? E é isso que eu estou falando. Então o passivo desse município é 26 milhões, porque a alíquota lá atrás não cobria para ter o fundo sustentável. 26 milhões. Então a alíquota dele entre a prefeitura e para diluir em 35 anos esses 26 milhões, ele tem uma alíquota suplementar. No caso dele, eu estou somando as duas, é 19,48 hoje. Cálculo atuarial, matemático, não estou inventando, estou dando números. Bom, o déficit dele com a reforma da Previdência, se aprovarmos a reforma da Previdência conforme está hoje posta, esse município cai a dívida dele, o passivo de 26 para 19,7 milhões. E como muda a estrutura, sabe quanto fica a alíquota dele? 11%. Ele cai de 19, nesse caso, para 11%. Qual a economia dele com a folha de 1.300.000? 1.600.000 por ano ele tem, ou seja, ele paga uma folha, o 13º, ele pega o terço de férias e sobra dinheiro para aplicar na área social. Como é que um prefeito vai ser contra a reforma da Previdência? Você pega aqui o município do Rio de Janeiro, a folha dele é 3.775.000, 4 milhões de reais. Ele tem um déficit, esse que eu já expliquei, de 99 milhões. A alíquota dele, as duas, do passivo e mais a mensal, está em 24,5. Se sair a reforma, essa alíquota, o passivo dele cai de 99 para 49 milhões. Cai pela metade. E a alíquota dele, que é 24, cai para 14. Isso é dado atuarial, não sou eu que estou inventando, é pelo que tem hoje. Então esse município vai ter uma economia de 5,5 milhões por ano, que está faltando para a saúde, para a educação, para o meio ambiente, para sustentar a gestão dele. Como é que esse prefeito não vem brigar aqui e procurar o seu deputado, senador, para votar a reforma da Previdência? Isso é dinheiro do cidadão, não é do prefeito. Me desculpe, os senhores parlamentares estão contra, nós temos que rejeitar, mas nós estamos olhando gestão. Eu quero fazer gestão e o Brasil tem que mudar. E nós temos que fazer esse enfrentamento, né? Então eu poderia elencar vários municípios aqui do Maranhão, aqui do Amazonas. Tem um município aqui do Amazonas que sabe quanto cai a alíquota dele? Cai para 8,25, que é saudável atuarialmente. Por que ele tem que pagar 11, que nós estamos falando isso lá, ministro Badilha? Por que ele tem que pagar 11 se ele pode pagar 8? Então a nossa emenda aglutinativa que acertamos na marcha seria de que os municípios ficassem separados, deputado Alceu e Herculano, para que o cálculo atuarial dissesse, a nossa proposta da emenda aglutinativa, que está lá em vários artigos, é que o cálculo atuarial vai ser, só que o mínimo tem que ser igual ao do regime geral, de 8%. E aí, dependendo do cálculo atuarial, o próprio inativo da prefeitura que ganha menos não vai precisar pagar, porque o sistema vai estar atualizado. Será que nós queremos isso ou queremos manter privilégio? Então, eu não vou me alongar aqui mais, eu vou parar por aqui. Eu vou dizer o seguinte, tem esses estudos, estão aí sendo distribuídos. Sabe qual é a média nacional de diminuição da alíquota da prefeitura se aprovar a reforma? 9,64.
9,64 é o que tem. E aí não vai ter nenhum município dos 3.500 que vão justificar ficar no regime geral. Sabe por quê? Porque se ele ficar no geral, o que está acontecendo? Ele está no geral, um professor que se aposentou com um valor X lá, o que acontece? A Previdência Geral, além da alíquota ser maior, tem a paridade se esse aposentado é anterior a 2003. E aí o município tem que complementar para a Previdência. O magistério hoje, pela lei do piso, tem direito à equiparação. Então como é que o prefeito vai fazer? Então estamos armando um buraco que vai terminar com os municípios e estado da forma que está sendo feito o piso. Então nós temos que enfrentar isso também, não temos como deixar. Eu sei que é difícil, ano que vem tem eleições, né? Ninguém quer votar nada, eu não vou me meter no formigueiro lá dos professores, porque vou apanhar, além de perder voto. Então nós precisamos olhar o Brasil. Então, essas questões todas que nós estamos colocando é que nos faz com que os prefeitos que estão aqui, e, lógico, respeitando os que são contra, até agora ficou melhor, no Nordeste mesmo, a gente sabia, a questão que foi retirada lá dos agricultores, daqueles beneficiários do BPC e outros que foram retirados, isso ajudou um pouco. Então, qual é a nossa proposta? É mostrar para o prefeito que o prefeito vem a Brasília, normalmente, com o maior respeito que tem, procurar o parlamentar por uma emenda. Uma emenda que é para investimento às vezes, que cria problema a emenda, que às vezes é liberada, às vezes não é liberada. Então ela emenda de 300 mil, 400 mil, 200 mil. Olha, um município desse está economizando 1,5 milhão, eu quero dizer que o prefeito poderia dizer para o deputado: aprova a emenda da Previdência, que eu vou ter 5 emendas por ano, de 300 mil cada uma, com o que vai sobrar para mim. Agora, se nós vamos trabalhar ou não, não sei. Então eu quero encerrar por aqui, rapidamente, presidente, dizendo que nós estamos trabalhando, nós precisamos da reforma da Previdência por necessidade. Logicamente, isso não vai solucionar o nosso problema, nós temos que discutir mais a questão da federação, mais essa questão dos programas do governo. Eu mesmo estou iniciando uma discussão com o ministro Osmar e com o senhor sobre um programa do seu governo, que é o Criança Feliz. Eu acho que nós podemos transformar realmente num grande programa, desde que ele seja feito por lei. Por lei, para nós ter um início, meio e fim, e saber que programa é esse e quem pode aderir a ele. Nós não estamos contra não, porque é um belo programa. Nós queremos regular esta federação. Então, aqui, concluindo, eu gostaria muito, que tem muito prefeito angustiado, saber que dia vai sair esse valor aí dos 2 bi, que eu sei que o ministro merece estar rapando o tacho lá, o ministro Diogo, para achar o valor, mas quanto mais para o fim é pior, porque eventualmente se o prefeito receber no último dia, o penúltimo dia, ele vai acabar desestruturando os 25% da educação, que ele já está no limitezinho, entra um dinheiro mais que é 25%. Ou a parte que ele tem que cumprir lá para a saúde, ele descumpre e vira ficha suja. Então, nós esperamos isso e dizer a Vossa Excelência, seu governo, que a questão da Previdência não é partidária, não é pessoal. E quero desmistificar isso. Ninguém veio a Brasília pedir 2 bi ou 4 bi. Isso para nós não é verdade. Setores quiseram colocar que nós estamos nos trocando, estamos trocando por nada. E esse valor não é de emenda, esse valor vai 25% para a educação desse valor. 500 milhões vai para a educação, vai para a merenda, vai para o transporte, vai para o professor. 22% vai para a saúde. Ou seja, 450 milhões vai para a saúde lá na ponta. Isso não é dinheiro que vai entrar lá para fazer o que bem entende, ele entra no orçamento. Portanto, obrigado aos prefeitos que estão aqui, que atenderam na última hora a vinda até Brasília. Acredito que, de forma que, pessoal, procurei transmitir a nossa opinião, a nossa posição, em nome de todos os prefeitos e prefeitas. Agradecer a oportunidade e conte conosco sempre naquela linha. Não abrimos mão nunca. O Ministério Público diz que é obsessivo na aplicação da lei. Nós, enquanto na Confederação, somos obsessivos na defesa de um novo pacto federativo, que o senhor vai contribuir muito para a execução dele. Muito obrigado.